Gênesis 2,15. Você que é homem da IPVO, eu já preguei muito esse texto. O texto diz que Deus plantou um jardim no Éden. Lá nos primórdios, Deus plantou um jardim. E o texto diz que Ele colocou no jardim o homem para cultivá-lo e guardá-lo. Então veja, querido, que Deus, Ele é um jardineiro, plantou um jardim de delícias, de prazeres, de aromas, de beleza. O jardim é uma coisa bonita, né? Aqui em Maringá nós temos algumas áreas verdes, umas mais cuidadas, outras mais degradadas, mas normalmente o jardim é um lugar muito bonito, né? A gente vai visitar algumas cidades aí, tem jardins maravilhosos, principalmente na Europa. Se você for, por exemplo, na França, você vai ver que em frente o palácio, né? Lá de Versalhes, tem um jardim maravilhoso. Parece coisa de cinema. Parece que você está num outro mundo. Se você, por exemplo, for num dos Países Baixos, da Holanda, você vai ver aqueles jardins de tulipas, de várias cores. Parece que você está no céu, né? Então o jardim é um lugar de encanto, um lugar de delícia, um lugar de prazer. É um lugar onde os seus olhos se enchem de beleza, onde você sorve um perfume das flores, onde você encanta os sentidos, né? Então, na verdade, irmãos, jardim é esse lugar de encanto. E sabe que lá na Bíblia, Gênesis 2,15, o texto diz que Deus plantou um jardim. Eu sempre gosto de brincar e usar essa metáfora que Deus não é um urbanista e nem um construtor. Deus é um jardineiro. Deus plantou um jardim. E o que mais me encanta é que Deus colocou o homem no jardim para cuidar desse jardim e proteger esse jardim. E cuidar do jardim significa que você vai trabalhar nesse jardim, arar a terra, cultivar a terra, adubar a terra, fazer o suco, depositar a semente, irrigar a semente, arrancar as ervas daninhas, cuidar do seu jardim, para que ele seja um lugar de prazer e para que ele dê fruto, seja através das plantas, das árvores, seja através das flores, do perfume, mas Deus colocou o homem no jardim. Então, de certa feita, o homem também é um jardineiro, porque essa é a vocação primordial do homem, cuidar do grande jardim que Deus plantou e fazer desse jardim um lugar melhor. Deixa eu te dar uma dica nessa noite. Você é um jardineiro. Sabia disso? Você é um jardineiro por vocação, lá dos primórdios da criação do homem. E o jardineiro é aquele que cuida do jardim, para que esse jardim seja para ele e para todos um lugar de beleza. É claro que existe o jardim para todos, né? Essa criação maravilhosa. Pena que o homem, ao invés de ser um jardineiro, ele tem se tornado um lenhador. Porque jardineiro é diferente de lenhador. Jardineiro é aquele que cuida e protege o jardim e faz desse jardim um lugar comum para todos, de beleza e de deleite. O jardineiro, quando olha para um jardim, ele pensa assim, quer ver? O que eu posso fazer para melhorar o jardim? Mas quando o lenhador olha para o jardim, ele pensa assim, o que eu posso ganhar desse jardim? O que eu posso obter desse jardim? E na realidade, queridos, a vocação primordial do homem não é explorar o jardim, é desenvolver o jardim. E não só desenvolver o jardim, mas proteger o jardim. Proteger esse lugar comum, para que ele, a sua geração e as outras que virão após ele, possam usufruir desse lugar de beleza. É por isso que você, meu irmão, quando passa por esse mundo, você tem a obrigação de deixar esse mundo um lugar melhor. Se você não o faz, você peca contra Deus. E eu gosto sempre de dizer que todos nós, de certa forma, temos o nosso jardim. Temos um jardim particular, temos um jardim comum a todos, que é tudo aquilo que Deus coloca nas suas mãos para construir de coisa boa.
para deixar um legado para a posteridade. Interessante que em Gênesis 2,15, Deus coloca o homem no jardim para cultivar e guardar. E Gênesis 2,18, a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Olha que coisa bonita, Deus plantou um jardim e colocou nele o homem para cuidar de um jardim maior. Mas Deus é tão bom que te deu um jardim particular. O jardim particular do homem é a sua casa, é a sua família. O jardim particular do homem é a sua esposa, é os seus filhos. E ele diz lá em Gênesis 2,18, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, porque não é bom que o homem esteja só. E esse homem agora vai ter filhos com essa auxiliadora, e vocês vão povoar a terra. O núcleo mais próximo do homem é a sua família, porque ali ele vai aprender a ser um jardineiro, porque é o seu jardim particular. E se você ama o Senhor e a palavra de Deus, você sempre quer fazer da sua família um jardim melhor, sempre quer cuidar desse jardim, ornar esse jardim, perfumar esse jardim. E se você é um bom jardineiro, cuide da sua esposa, porque ela embeleza a sua casa. Pelo menos é isso que diz a palavra de Deus. Tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera dentro do seu lar. É a figura da alegria, da uva, daquilo que traz alegria aos homens. Pastor, o que o salmista está dizendo? A sua esposa embeleza a casa. Ela é quem traz alegria na casa. Então, meu querido irmão, trate bem do seu jardim. Às vezes você está achando a sua casa feia, é porque você não está cuidando do seu jardim particular. É porque falta ali o cuidado de um jardineiro, para sua casa ficar sempre uma casa bonita, cheirosa, uma casa onde você tem prazer e alegria de voltar depois de um dia de trabalho. Tem muito homem que gosta de happy hour. O sujeito sai do trabalho, enfia a cara na bebida e chega em casa 9, 10 horas da noite, ainda com justificativa que diz que precisa de um tempo, né? E eu tenho uma resposta muito clara para isso. Se você precisa de um tempo, então por que você se casou? Ficasse solteiro. Porque se você quer sempre ter um tempo para você, fique solteiro. Porque depois que você casa, você agora tem que cuidar do seu jardim. Você tem que dar atenção ao seu jardim. Você não pode mais fazer aquelas coisas que no tempo de solteiro você tinha liberdade para fazer. Então, não case. Viva solteiro. Mas pelo menos você vai poder cuidar de um outro jardim. Qual é? O jardim comum de todos. E eu estou dizendo isso, irmãos, porque a política é uma vocação de jardinagem, sabia? O que é a política senão você cuidar do jardim para todos? Eu acho que essa é a definição mais bonita e poética para um político. O que é um político? É um jardineiro, mas um jardineiro que cuida de um jardim para todos viverem felizes no jardim. Se esse político é municipal, o jardim dele é a cidade. Se o político é um governador, o jardim dele é o estado. Se um político é o presidente, o jardim dele é o país. Se um político é do legislativo, o seu jardim é o povo, de onde essas leis vão ser infringidas. E o seu jardim particular, e o seu jardim para todos, é uma boa legislatura para que o jardim se torne um lugar melhor para as pessoas sentirem os aromas e as belezas do lugar. É por isso, querido, que é muito importante você se importar com a política, porque a política é o ato da jardinagem pública. O prefeito é um jardineiro, o governador é um jardineiro, os deputados, vereadores são jardineiros. O presidente da República deveria ser o grande jardineiro.
que cuida desse grande jardim, que é esse país tão maravilhoso que é o nosso Brasil. Se você precisar de ir no hospital, é a política que vai nortear se você é bem atendido ou não. Se você tiver que transitar nas ruas, é a política que vai nortear se você vai transitar bem ou não. Qualquer coisa que você fizer numa cidade, a política está por detrás dessa coisa. Importe você com político ou não. Então é melhor você começar a se importar. Porque quando nós nos importamos com a política, primeiro, nós auxiliamos a colocar lá em cima jardineiros e não lenhadores. Porque olha, de lenhadores o nosso país já está cheio. Existem muitos lenhadores, ao invés de jardineiro, explorando, espoliando, corrompendo e usando o jardim de todos para benefício pessoal. Existem muitos que entram na política com o pensamento: o que eu vou ganhar com isso? Já está na hora, irmãos, de nós crentes e cristãos, que temos a palavra de Deus com instruções tão bonitas, começarmos a pensar mais seriamente sobre isso, sobre o nosso papel social de sermos jardineiros, não apenas da nossa família ou do lugar que você trabalha. Estou vendo o Luiz aqui na minha frente, ele tem alguns jardins. Ele tem a família, ele tem a Carol, ele tem as meninas, ele tem o dedo de moça, é um jardim que Deus deu a ele. O seu restaurante, ele tem funcionários, ele tem todo um staff, e eu tenho certeza que ele, como você, quer tornar o seu jardim maior, melhor. Ninguém começa um empreendimento para a coisa ser derrocada. A gente sempre começa o empreendimento para melhorar o empreendimento. Então, de certa feita, meus amados, todos nós somos jardineiros. Agora, precisamos de jardineiros para cuidar da coisa pública. E se você desdenha, dá de ombros, não vota ou vota em branco, você está dando um salvo-conduto para os lenhadores. Depois você não reclame do preço do pãozinho. Depois você não reclame dos impostos. Depois você não reclame se a escola do seu filho tem o banheiro de menino e menina no mesmo banheiro. Não reclame. Os lenhadores estão à solta. Eles querem destruir o jardim. Eles querem tornar o jardim para todos no seu jardim particular. E quem sofre isso são aqueles que habitam no jardim, porque eles estão muito bem, obrigado. O cristianismo não é uma religião de gueto. O cristianismo é uma cosmovisão do mundo. Ele extrapola o culto e ele tem que desaguar em todas as relações humanas, inclusive a política, porque o homem não vive sem ela. A polis, de onde vem o nome política, precisa ser cuidada pelos jardineiros. Mas infelizmente, irmãos, parece que o povo brasileiro gosta de eleger lenhadores. Parece que nós temos uma propensão para lenhadores. Eu não quero crer que a índole do Brasil seja assim. Talvez pode ter sido no passado. Talvez pode ter sido através da mídia, de propagandas que incutiram no brasileiro aquele jeitinho de ganhar vantagem em tudo, certo? Você se lembra dessa propaganda, né? E aí parece que isso ficou impregnado no coração do brasileiro, dele sempre tender a ser lenhador e nunca um jardineiro, porque quem quer levar vantagem em tudo é o lenhador. O lenhador, quando olha para uma floresta, ele pensa assim: quanto dinheiro eu posso gastar com essa madeira? Mas o jardineiro, quando olha para uma floresta, ele pensa assim: puxa,
eu preciso preservar essa floresta, porque quantas vidas essa floresta vai preservar, além de mandar para a atmosfera o oxigênio que eu e você precisamos para respirar. Portanto, meu amado, o pastor Luciano gosta de política. Eu sempre gostei de política. O que eu não gosto é dos lenhadores. Não confunda lenhador com política. A política é necessária. Ninguém vive sem política. A política é a arte de você ser um jardineiro e tornar o lugar um lugar melhor e comum para todos. Esse é o político. O político jardineiro é aquele que, quando olha para o jardim, ele tem um desejo profundo de melhorar o jardim. Ele tem um desejo profundo de tornar aquele lugar um lugar melhor, não só para ele, não só para o seu jardim particular, porque ele está inserido nesse jardim maior, mas principalmente para ele, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos e para aquela geração que vem depois dele. O político, por vocação, jardineiro, ele não pensa no momento, ele pensa como Guimarães Rosa escreveu no Grande Sertão Veredas: eu penso em eternidades. Eu acho que o político e o pastor têm muita coisa em comum. Político jardineiro, porque o pastor também, ele tem essa vocação de tornar o grande jardim num jardim melhor. E ele também pensa em eternidade, porque quando nós levamos a palavra de Deus ao seu coração, eu estou pensando na eternidade da sua vida. Eu estou pensando numa vida que transcende aqui. Eu estou pensando num legado que vai muito mais longe do que você apenas pensar para si próprio e não depositar nesse canteiro árvores que perdurarão, que darão sombra para as gerações que virão depois de você. Interessante que a gente que conhece alguns amigos e irmãos políticos de Maringá, e eles têm a liberdade de vir até no meu gabinete, compartilhar algumas coisas comigo, eu fico, irmãos, às vezes estarrecido com as conversas e as notícias que eles me dão. A gente fica como que assim, boquiaberto. Como é que pode uma pessoa que era para ser um jardineiro, ela só pensa no benefício próprio ou no do seu partido? Pastor, por que esse envolvimento do cristão e a política é importante? Primeiro, porque a própria palavra de Deus nos ensina. Reiterados textos da Bíblia diz que nós temos essa esfera de atuação. O primeiro deles é Mateus 22, a partir do verso 21, não precisa abrir, quando eles perguntam para Jesus se é lícito pagar tributo a César. Eles querem pegar Jesus numa cilada, porque é uma pergunta difícil de ser respondida, porque se Jesus dissesse que era lícito, ele ia contra os judeus, porque Roma subjugava a Judéia e extorquia os impostos para Roma. Se ele dissesse que não era lícito, ele iria contra Roma e ele seria preso. Se ele dissesse que era lícito, ele iria contra os judeus e os judeus iriam odiá-lo, não ouviriam mais a mensagem dele. Imaginem, querido, que esses homens armaram para Jesus, e o texto fala isso. Mas o texto também diz que Jesus, conhecendo-lhes a intenção, vira para eles e disse: hipócritas, por que vocês me provam? E a resposta de Jesus, irmãos, mostra como deve ser essa relação minha e sua com a política e com o Estado. Jesus então faz uma pergunta. Antes de fazer a pergunta, ele diz assim: me dê uma moeda. Alguém deve ter enfiado a mão no bolso e tirado uma moeda. Entregou para ele. Eu falei sobre isso aqui, né, Osmar, no domingo às 8. E ele perguntou então, né, porque Jesus usava muito essa estratégia, fazer uma pergunta quando eles perguntavam alguma coisa para ele. Agora ele devolve uma pergunta para os seus interlocutores: de quem é a efígie dessa moeda? Efígie é imagem. De quem é a imagem dessa moeda?
Eles não tinham outra resposta. Eles só poderiam responder uma coisa, porque naquele tempo, todos os governantes que subjugavam os povos dominados, colocavam a sua moeda nesses povos, e a moeda de Roma tinha o rosto do imperador romano, de César, que naquele tempo era Tibério César. O interessante é que Jesus é muito inteligente, ele é maravilhoso, é uma sabedoria, Paulo diz isso, a profundidade de riqueza, de sabedoria de Deus. Jesus devolve uma pergunta também que não tem jeito de ter outra resposta, e aí eles, vencidos pela pergunta de Jesus, ele fala: de quem que é essa imagem? Eles não tinham como responder diferente, aí eles respondem ingenuamente: de César. Aí, irmãos, Jesus dá uma resposta que mostra como nós somos cidadãos de duas responsabilidades. Ele disse: então, dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. O texto diz que todos se calaram e se retiraram um a um, porque não tinham mais o que lhe perguntar. Pastor, o que Jesus respondeu? Ele respondeu que nós temos duplamente responsabilidade nessa terra. Primeiro, nós temos responsabilidade para com o Estado. Dai a César. Ele não disse para não dar, ele disse para dar. Então significa, querido, que eu e você estamos sujeitos às autoridades instituídas, porque o texto que eu vou ler com vocês para terminar em Romanos diz isso. Porque essas autoridades foram instituídas por Deus. Preste atenção, Deus não instituiu o lenhador, mas Deus instituiu o sistema de autoridade que o lenhador ou o jardineiro se utiliza dele. Vocês entenderam isso? É diferente. Essa escala de autoridade e esse princípio da política foi instituído por Deus. É por isso que Jesus diz: dai a César o que é de César. Então Jesus está dizendo que tem algo que é lícito César cobrar. E é claro que aqui Jesus está tratando dos impostos. Todo governo na face dessa terra, seja um bom governo, um mau governo, seja jardineiro ou seja lenhador, ele existe por causa dos impostos. É através do seu imposto que nós temos segurança, saúde, escola, educação, proteção, polícia, circulação. É através dos impostos que o governo beneficia o grande jardim de todos. E se esse governo é feito de jardineiros, quantos benefícios nós temos? Mas se esse governo é feito de lenhadores, talvez esses benefícios não são devolvidos para o povo, porque vão para o bolso dos lenhadores. E o interessante, querido, que Jesus ele não entra no mérito de quem, ele entra no mérito da autoridade. Dê a César o que é de César. Então você tem uma responsabilidade com o Estado e com o governo. Somos cidadãos desse mundo, estamos aqui, vivemos aqui, usufruímos das coisas. Jesus diz: dê a César o que é de César. Portanto, meu irmão, não sonegue impostos, viu? Quem sonega imposto está pecando contra Deus. Pastor, mas os impostos no Brasil são altos. Eu conheço países que têm imposto mais alto do que o Brasil. Ah, mas no Brasil eu não recebo aquilo que eu deveria receber. Jesus não entra nesse mérito. Jesus é taxativo quando ele diz: dê a César o que é de César. Agora, se você puder licitamente, através de leis, não pagar devidos impostos, acione a lei. A igreja, por exemplo, é uma instituição legalmente isenta de alguns impostos. Mas se você não contratar um advogado e não fizer uma petição no órgão público, eles vão cobrar. Você acha que o Estado vai abrir mão de bom grado do imposto?
Mas, o que a gente faz? A gente contrata um bom advogado ou um contador que entende de leis que legislam sobre associações e instituições religiosas, e ele entra com a petição dizendo que a igreja é isenta conforme lei tal, artigo tal. Aí aquela conta que a gente recebia e pagava todo mês, agora a gente não paga mais. Pastor, quer dizer que a igreja só nega imposto? Não. A igreja se utiliza do mecanismo da própria lei para se salvaguardar daquilo que é de direito a ela. Mas isso é muito diferente de você ter caixa 2. É muito diferente de você gostar de uma propina. É muito diferente de você querer fazer uma coisa, mas colocar outra coisa no seu bolso. Isso se chama roubo. Isso se chama roubar o erário público. Ah, pastor, mas tem muito lenhador por aí. Mas você não precisa ser um deles. Não é? Portanto, querido, esse é o primeiro grande texto. Só que Jesus aí, ele diz, mas dai a Deus o que é de Deus. Significa que eu e você temos responsabilidades para com o Senhor, o reino dele e a sua palavra. De obediência, de devoção, de amor, de compromisso com Cristo e com a sua igreja. Responsabilidades com César, mas responsabilidades com Deus. Não vista um santo e desvista o outro. Minas tem essa expressão, né? Não de repente se devote a um e se esqueça do outro. Seja um excelente cidadão das duas polis. A polis da terra e a polis do céu. Do governo do homem e do governo de Deus, que é soberano sobre todos os governos humanos. E nós, como cidadãos desses dois reinos, vivemos aqui, mas nós não somos daqui. Olha que coisa maravilhosa. Por isso, meu querido, eu quero conclamar você a ter um bom testemunho na igreja, nas coisas de Deus, mas também ter um bom testemunho na polis do homem, lá fora. É por isso que o pastor Luciano, eu acho que foi o pastor Dalmo que deu essa mensagem, que lá nas qualificações dos presbíteros e diáconos, tem uma qualificação lá que diz assim, que eles tenham bom testemunho dos de fora. Pastor, por que a Bíblia diz que o líder, se quer ser um líder na igreja, ele tem que ter um bom testemunho dos de fora? É porque lá fora, lá na polis do homem, nos governos humanos, ele tem um bom testemunho de ser um cristão. E ele não tem do que se envergonhar. O seu testemunho é um só. Ele é o cidadão das duas pátrias. E ele cumpre com seus deveres e direitos nas duas. E o interessante é que existe um outro texto, que eu termino com ele, que é Romanos 13, sobre a relação do cristão com as autoridades. Vamos ler? Versículo de 1 a 8. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Por que Paulo está escrevendo isso? Porque Jesus diz, dai a César o que é de César. Você tem que se sujeitar a César. E outra coisa interessante, só um parênteses, não se esqueça que Paulo coloca esse texto somente na carta aos Romanos. Quem me responde por quê? Não tem esse texto em nenhuma outra carta. Por que está em Romanos? Claro, porque Roma era a sede do Império Romano. Era em Roma que estava César. E o que Paulo está dizendo é o seguinte: o Império Romano, o César que domina todo o Império Romano, tem a sua sede em Roma. E ele escreve a igreja de Roma. Uma coisa interessante: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Pastor, mas a igreja de Roma em determinados momentos perseguia a igreja. Mas qual deve ser a atitude do cristão? Estar sujeito à autoridade. Nossa, pastor, mas que dificuldade, hein? Isso não significa que você precisa de ser conivente com o erro e com os lenhadores, mas significa que a autoridade que esse governo tem, você precisa se sujeitar a elas.
e daqui a pouquinho no texto eu vou te mostrar que Paulo responde por quê. Vamos lá. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, primeiro, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Pastor, por que nós temos que se sujeitar às autoridades? Porque toda autoridade é instituída por Deus. Sem entrar no mérito se é boa ou ruim. A autoridade foi instituída por Deus. E se é autoridade, nós devemos a elas o quê? A obediência e sujeição. Verso 2. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Cuidado com a forma que você faz protestos, viu? Cuidado com a forma que você se opõe a determinadas medidas governamentais, porque você pode extrapolar algumas coisas e pecar contra Deus e contra ela. O texto aqui é muito claro. Porque aquele que se opõe à autoridade, a Bíblia diz que ele está resistindo a Deus. Então, meu irmão, vamos tomar muito cuidado, que é claro que você pode se opor no sentido de buscar o bem, promover o bem, mas você nunca pode se opor do jeito como a gente viu acontecer e acontece muitas vezes. A pessoa se opõe perpetuando o mal, quebrando as coisas, vandalizando as coisas, trazendo um momento de caos para a cidade para ver alguma mudança ocorrer. Irmãos, isso não tem respaldo na Bíblia, viu? Versículo 3. Pastor, por que o cristão tem que se sujeitar às autoridades? Primeiro, porque elas procedem de Deus. Segundo, versículo 3. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem, e terás louvor dela. Pastor, por que você tem que temer a autoridade? Porque a autoridade é para o seu bem. Ela é para o seu mal se você é um transgressor. As leis são punitivas para quem transgride a lei, entende? Se eu passo numa avenida aqui de Maringá, que está lá o pardal, se é lícito ou não ter o pardal, ele está lá, é 60, se você passar 50, você não precisa se preocupar não, com o magistrado não. Você não vai sofrer consequência nenhuma, porque você está fazendo o bem. Agora, se você passar 180, você vai sofrer o mal deles. Por quê? Porque vem a multa na sua casa, você vai ter que pagar, porque senão você perde a sua carteira. É isso que Paulo está dizendo. Se você não fizer o mal contra essas autoridades e não infringir a lei, você não precisa temer nada. Você fica tranquilo. Você não tem culpa no cartório. Então elas são para o seu bem. Por isso é que você deve se sujeitar a elas. Verso 4. Mais uma vez ele volta a dizer o que ele diz no verso de número 1. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Isso é bonito, irmãos, porque o Estado tem o dever de oprimir o mal com o poder da espada. Quando o polícia tira o revólver e atira no bandido, ele está coberto de razão, inclusive bíblico, porque ele tem a espada. E ele tem que usar a espada se esse bandido o agride de alguma forma, e se ele burla a lei, corrompe a lei, transgride a lei. Ele é a espada de Deus para punir esse transgressor. Agora, o governo está querendo tirar as armas da polícia. Você já viu isso, né? Está querendo tirar a arma da polícia. Aí eu pensei, você podia colocar flor, né? Dá uma florzinha para cada policial. Aí quando o policial vai invadir uma favela para tirar o tráfico de droga, o bandido vai receber a polícia com um AK-47, aí ele vai dar uma flor para o bandido. Deve ser isso que os nossos jardineiros lenhadores do governo federal estão querendo. Deve ser. Mas o texto diz, irmãos, que o Estado tem o poder da espada. E é só o Estado, viu?
cidadão comum não tem direito de andar armado se ele não andar armado segundo a lei. Tá bom? Você não pode ter um revólver na sua casa escondido. Você não pode sair esfaqueando os outros. Se você tiver uma arma, você busque os trâmites legais para ter uma arma. E aí sim, você pode usar a sua arma em determinadas situações, mas do jeito que é a legislação no Brasil, é melhor você ficar sem. Versículo 5. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Aqui Paulo elenca 3 coisas pelos quais você tem que estar sujeito à autoridade. Primeiro, porque procede de Deus. Segundo, porque você tem que temer a punição se você transgredir. E terceiro está aqui, por causa de dever da consciência. O cristão, irmãos, a sua consciência está cativa a Deus. Se ele sabe que a sua consciência está cativa a Deus, ele não vai fazer o mal, ele vai buscar fazer o bem. Aliás, o apóstolo Paulo em Romanos 12 diz: não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O cristão não devolve mal com o mal, o cristão devolve o mal com o bem. O cristão não é aquele que vinga, você vai dar um tiro, não, você vai lá dar o tiro nele. Não, irmãos, o cristão não vinga do mal, ele vence o mal com o bem. Por quê? Porque é dever de consciência dele, ele quer tornar o jardim um lugar melhor, não pior. E ele vai usar todos os meios para que o jardim comum seja um lugar melhor. Versículo 6, por esse motivo também pagais tributos. Está vendo que ele volta de novo naquela declaração de Jesus: dai a César o que é de César, pagai tributos. A Bíblia não dá salvo-conduto para você sonegar imposto. E olha que naquele tempo o Império Romano cobrava um imposto rude sobre as nações. Também ele tinha que manter aquele exército todo poderoso em todos os rincões dessa terra, tinha que arrecadar muito dinheiro, e às vezes as pessoas sofriam com os impostos. Agora veja o que Paulo está dizendo, irmãos: pagai tributo. Nossa, pastor, eu sou empresário e eu sofro com esses tributos do Brasil. Se você arrumar um jeito legal de deixar de pagar alguns, faça. Mas do contrário, querido, nós vamos ter que pagar, né? Por esse motivo, verso 6, também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. E aí parece que o texto vai dividir aqui, porque tem um outro subtítulo, mas não, o verso 8 está ligado ao 7. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama o próximo tem cumprido a lei. Veja que o verso 8 está ligado intrinsecamente ao verso 7, quando Paulo diz: pagai a todos o que lhes é devido, e no final ele diz: não fica devendo nada, viu? Só o amor. Aí eu termino dizendo: por quê? Porque, como eu já falei aqui num sermão meu, nós somos devedores eternos do amor. Por quê, pastor? Porque eu nunca vou poder amar você do jeito que Deus me ama. O nosso amor é sempre imperfeito. Ele é sempre necessário ser aprimorado. O marido nunca ama a esposa do jeito que deveria amar. A esposa nunca ama o marido do jeito que deveria amar. Os filhos nunca amam os pais do jeito que deveria amar. E muitas vezes os pais, pode ser até estranho isso, mas os pais também não amam os filhos do jeito que deveriam amar. Em outras palavras, nós somos eternos devedores do amor, porque o meu amor por vocês e o de vocês por mim, ou de para quem quer que seja, está sempre na dívida. Eu sempre posso aprimorar o meu amor. Há sempre alguma coisa que eu posso burilar, aprimorar o meu amor, para que ele seja mais belo, mais puro, mais perfeito, mais próximo ao amor de Deus. Mas aí vem a exortação de Paulo: a ninguém fiqueis devendo nada. Sabe o que significa isso? Você só pode ser devedor do amor.
mas de mais nada. Portanto, querido, salde a sua dívida. Busque viver uma vida honesta, íntegra e justa. Perdoe. Libere o perdão. Não traga ninguém aprisionado no seu coração e não aprisione ninguém. Libera. Paga de volta o que é devido. E quanto ao amor, você tenta, como eu, aprimorar ele todos os dias por causa da miséria do meu coração. Amém?